Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal, mais um vídeo aqui com análise e opinião do jogo que o Palmeiras fez agora há pouco. Palmeiras 0, São Lourenço 0 e o Palmeiras terminou classificado ali na terceira melhor colocação, que eu saiba, né, que o River estava empatando, só se o River perder para aquele time horroroso do Deportivo Táchira, que eu acho difícil, e o Atlético terminou com 15 pontos, né? Vamos lá, gente, não tem muito o que falar em relação a falar de progressão, de melhora do futebol do Palmeiras. O Palmeiras segue jogando mal. O Palmeiras segue um time que eu vou usar o seguinte termo. Parece que o Palmeiras parou. Sabe? Tipo, parou em que sentido? Os jogadores estão lá, o elenco tá lá, a maioria, os mesmos jogadores, tudo. Campeões no ano passado, tem o Hendrick, tem o Estevão, tem o Luiz Guilherme, tem o Veiga, tem... E o time parece que parou o quê? O Palmeiras parou de jogar futebol. O Palmeiras parou, o Palmeiras, nessa temporada eu venho pontuando pra vocês, o Palmeiras não vem jogando bem, tudo. E a gente constata isso facilmente em números. O Palmeiras hoje, num jogo do Allianz Parque, finalizou 4 vezes no gol. 4 vezes no gol. E defesa difícil do goleiro do São Lourenço, com muita boa vontade, foi uma, que foi a cabeçada do Murilo no segundo tempo. No primeiro tempo hoje, gente, no Allianz Parque, com 41 mil pessoas, despedida do Hendrick. O Abel veio com uma escalação usando os três garotos, né? O Hendrick, o Estevão e o Luiz Guilherme. Não gosto de ficar falando que é base. Eu acho que é jogador profissional. Tá lá no time, é jogador profissional. Só que é o seguinte, né? O que acontece? O Abel vem com essa escalação, só que ele arrumou mais uma vez uma forma de manter o Veiga no time. Então o time jogou, para ser mais exato, ali num 4-4-2 hoje. O Veiga ao lado ali do Luiz Guilherme. E no ataque, o Hendrick entrando ali, fazendo um centroavante, falso 9, e o Estevão pelo lado direito, que fez um jogo muito ruim. Talvez tenha sido o pior jogo do Estevão com a camisa do Palmeiras. E isso faz parte, isso vai acontecer. Eu não vou detonar o moleque, porque o moleque jogou mal um jogo. O Veiga tá jogando mal todo jogo, toda hora. E o Estevão não foi bem contra o Botafogo, hoje também acabou não saindo. Mas o que eu acho assim, o Abel entrou com um time, hoje, para pegar o São Lourenço, com uma tática que ele não vem utilizando. O Palmeiras não vem jogando dessa forma. O Palmeiras estava voltando a jogar com os 3 atacantes. Então, para não tirar o Veiga do time mais uma vez, ele foi lá e botou o Luiz Guilherme do lado. O que você poderia fazer, Abel, é tirar o Rafael Veiga, que mais uma vez fez um jogo ruim, e eu não vou ficar pontuando isso toda hora, senão vou encher o saco de vocês, que eu falo isso, todo pós-jogo eu falo isso, que o Veiga não jogou nada, parece que não estava em campo, nada, não jogou absolutamente nada. Mais um jogo que o Abel deu oportunidade para ele como titular, e ele não jogou. E o Rômulo entrou lá no segundo tempo lá para correr alguns minutos. Se é o Luiz Guilherme como meia, e aí você tem o Estevão do lado, você tem o Hendrick e o Lopes, é uma outra coisa. O Palmeiras está jogando mais ou menos dessa forma, mas da forma que ele entrou, não está. E não deu certo. Primeiro tempo, 0 chutes no gol. 0. O Palmeiras precisava do resultado ali para conseguir a melhor campanha. Então foi um jogo mondorrento. A única cabeçada que foi no gol foi do Gomes, uma falta, que realmente estava impedido. Na hora do estádio deu para ver que ele estava um pouco adiantado, mas parece que não estava muito, né? E no final do primeiro tempo, uma jogada que o Luiz Guilherme fez pelo lado esquerdo, chutou e acabou desviando. Então não dá pra gente falar que o time tá jogando bem. Então assim, o time parou, o time parece que... o time caiu de produção, a intensidade do time do Palmeiras caiu absurdamente. É um time que tem a bola ali, mas ela começa do lado esquerdo a jogada, aí logo o Palmeiras erra o passe, perde a bola. Ou então acaba forçando o passe e aí a bola entra em disputa, o adversário recupera. O Palmeiras não tem mais a paciência de cadenciar um jogo do lado esquerdo para o meio, lado direito. Tocar, tentar envolver tabelas, aquelas tabelas que aconteceram no segundo tempo. No segundo tempo houveram umas tabelas ali jogadas pro lado do campo, o Piquerez e o Luiz Guilherme. Teve uma do Mike ali com o... se eu não me engano foi com o Gabriel Menino, foi com o Rony, acho. Teve alguma jogada ali. No primeiro tempo não teve absolutamente nada. Então assim, e isso o Palmeiras tinha de sobra. O Palmeiras fazia isso de sobra. Era todo jogo ali, 10, 15 jogadas dessa. A intensidade do time caiu assustadoramente. A gente vem pontuando algumas coisas dos pós-jogos aqui, algumas opiniões. O Palmeiras jogou mal contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou mal contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo no Allianz foi um jogo
horrível, muito fraco. Contra o São Paulo, um jogo mais ou menos, outro 0-0. Não fizemos gol no São Paulo, não fizemos gol no Flamengo, não fizemos gol no Inter, não fizemos gol no Atlético Paranaense. Eu vou falar pra vocês, nós jogamos bem esses jogos. Botafogo, na semana passada, contra o time da segunda divisão que tá na zona de rebaixamento. O Palmeiras fez 0 gols no jogo da volta. Ainda perigou tomar um gol de cabeça. Então, a boa notícia pra gente é que nós estamos longe do mata-mata da Libertadores, que é só em agosto. Porque o futebol do Palmeiras caiu drasticamente. E agora não é mais só uma desconfiança, agora é uma constatação em cima do desempenho. Vocês podem ver, o Abel Ferreira na coletiva hoje, ele mandou muito mal. Mas muito mal. Se você não viu a coletiva, eu vou deixar o vídeo do Contra Tudo e Contra Todos aqui na descrição para vocês verem o que ele falou e eu pontuei lá. Ele falou que o Palmeiras jogou bem, gente. E palmeirense que acha que o Palmeiras jogou bem hoje. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque o Palmeiras vem fazendo uma série de jogos ruins. Então se o Abel for falar que o Palmeiras está jogando mal esses jogos, ele vai falar que o Palmeiras está jogando mal quase toda a coletiva. Quase toda a coletiva. E depois de um primeiro tempo muito ruim, para baixo, o Abel chegou no segundo tempo, mudou, tirou o Estevão e colocou o Rony, que se movimentou, fez umas jogadas até pelo lado esquerdo, ele deu um pouquinho mais de opção, mas nada grandioso, mas já foi melhor do que o primeiro tempo. Entrou o Flaco no lugar do Veiga, que, né, não preciso nem me estender mais sobre o Rafael Veiga, o Flaco ficou lá, a bola não chegou nenhuma vez, não tem finalização do atacante. O Hendrick, que brigou hoje, né, o que fez umas jogadas melhores ali, se eu tivesse que falar do Palmeiras, foi o que mais lúcido, fez algumas jogadas individuais ali, tudo, mas sozinho não dá. Era parado com falta quando precisava. Pra acabar e ficar uma loucura, o Abel no final do jogo tirou o Aníbal e o Gomes, colocou o Menino e o Mike. E a gente terminou o jogo, olhem só, com Rocha, Murilo, Piquerez, Rios, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Rômulo, 3, 4 e na frente Mike lá na ponta, Rony e Lopes. O time terminou totalmente bagunçado. E ainda conseguiu assim, no abafa no segundo tempo ali, fizeram uma jogada de lado de campo, tudo. O Rios bateu uma falta pra fora. O goleiro fez uma defesa na cabeçada do Murilo, mas é muito pouco. É muito pouco para um time que tem a segunda maior folha salarial do futebol. Eu usaria o termo, não usaria desespero, nada, mas é preocupante em pleno mês de junho, né? Praticamente maio acabando, acaba amanhã. Em pleno mês de junho e o Palmeiras não jogando nada. Já oscilou no Campeonato Paulista, na Libertadores ainda tá um pouco melhor, fez um grande jogo contra o Liverpool fora, contra o São Lourenço fez um bom segundo tempo lá. O Del Valle fez um primeiro tempo muito ruim e um grande segundo tempo e conseguiu a virada. Mas o que parece é que a intensidade de vários jogadores caíram e o Palmeiras coletivamente caiu demais. Então não é só uma coisa. Hoje entrou uma escalação que todos queriam ver. Hoje o Estevão, infelizmente, esteve muito mal no jogo. Luiz Guilherme teve acertos e erros. Uma hora segurou demais a bola, outra hora fez boas jogadas. Mas ainda assim aparece, está se posicionando, querendo mostrar futebol, tentando fazer alguma coisa. Então esse time erra muito passe também. Estava até comentando com o pessoal no estádio, porque se você tem a bola, você está propondo o jogo, certo? E você erra o passe, então se você erra 40 passes no jogo, 40 posses de bola que você tinha, você está dando para o adversário. Então isso não tem como ignorar. E aí, para terminar, o Abel falou lá no final da cera do São Lourenço. Alguém acha que o São Lourenço não veio fazer cera aqui? Se o Boca Juniors viesse jogar aqui, o que o Boca Juniors ia fazer? Igualzinho fez no ano passado. O único time que vem aqui ainda joga uma bola é o River Plate. O restante é tudo desse jeito e sempre vai ser. Ah, errado, eu concordo. O juiz não vai conibir. A Conmebol é uma várzea. A Conmebol tá preocupada só em não deixar você enfeitar o estádio e fazer festa. De resto, eles não estão nem aí. Não estão nem. Então vai continuar dessa forma. Só que antes o Palmeiras, esses mesmos adversários sempre fizeram isso contra o Palmeiras no Allianz Parque. E o Palmeiras fazia 1x0 com 10 minutos, 15 minutos de jogo, ou 2x0, já metia a bola na trave, já dava um calor, já pendurava 2, 3, 4 do time. O Palmeiras não consegue fazer isso mais. Então, nesse momento da temporada, é uma incógnita o futebol do Palmeiras. O que aconteceu? E depois dessa parada, piorou mais ainda. Eu sei que é um vídeo que muita gente pode estar falando, poxa, o cara tá reclamando, o time classificou com a terceira melhor campanha e tal. Então tá bom. Aí eu pergunto pra você, você está satisfeito com o futebol que o Palmeiras está jogando? Ah, mas e os outros? Eu não analiso os outros, eu estou analisando o Palmeiras, vendo o que ele pode fazer, o que ele já fez, o material que ele tem. E me parece
que o Abel está no momento que ele está um pouco perdido. Porque ele não pode terminar uma partida dessa e dizer que o Palmeiras jogou bem, sendo que o Palmeiras jogou muito, mas muito abaixo. E isso era unânime dos torcedores no Allianz Parque quando acabou o jogo. E ele na coletiva falou isso, talvez porque não quis admitir que o time jogou mal. E outras vezes o Abel já admitiu. Então, eu acho que é isso, pessoal. E só mais uma coisa, sei que já me estendi um pouquinho demais nesse pós-jogo, porque aconteceram, acho que tem muita coisa pra gente falar. Percebe que o Palmeiras tá muito pobre de jogadas, né? Principalmente a jogada de bola parada, que era uma coisa que o Palmeiras tinha muito forte. Não tem mais. Você tinha um Gomes cabeceando, você tinha um Murilo, você tem um Aníbal que já fez alguns gols de cabeça, chegou ali, hoje ele conseguiu cabecear uma só no escanteio. Então o Palmeiras perdeu isso, né? Aquela jogada forte de bola parada para um time que não tá construindo, não tá conseguindo colocar a bola no chão, tabelar, se movimentar, tá um time meio estático e você não tem isso, faz muita falta. E uma outra coisa que eu percebo estando no Allianz Parque, e você que já esteve, ou você assistindo o jogo, você percebe, você sentiu que o Palmeiras ia ganhar esse jogo hoje? Pelo nível de futebol, mas enquanto tava rolando o jogo, você fica naquela confiança de que vai fazer um gol, mas pelo lado torcedor, pelo nosso lado emocional, se você for racionalmente, a gente não estava conseguindo empurrar o São Lourenço, a gente não estava conseguindo incomodar os caras, então você sente que não vai sair o gol. Inclusive foi uma das perguntas na coletiva que foram feitas para o Abel, que o Allianz Parque não incendiou, porque o time é um combustível. Se o time responde, a torcida vai junto com o time. Se o time tá mais ou menos, fica aquele negócio assim, as coisas, o estádio acaba não inflamando. Então você percebe, olhando o estádio, dificilmente o Palmeiras faria um gol ali, tanto é que não fez, porque está com ausência de ideias, de jogadas, e não está conseguindo encurralar seu adversário. Quero deixar um abraço aqui pro brother lá que eu assisti jogo ao lado dele lá, o Carlos Marim, que é lá do interior de São Paulo. Um abraço pra galera do Babos aí e também pessoal lá de Santa Cruz do Rio Pardo de São Paulo que vieram em peso aí pra assistir o jogo do Verdão. Pena que foi 0-0, o Palmeiras não conseguiu nem dar uma pressãozinha maior aí pra alegar a torcida, mas faz parte. É assim mesmo, nunca vamos pra um jogo sabendo o que vai acontecer no final. Sabemos que vamos pra apoiar o Verdão. Pena que não deu, mas um abraço a todos vocês, foi um prazer conhecê-los. Tamo junto, galera, que é Verdão sempre. E pra falar do Endrick, né, desejar uma boa sorte pra ele, né, saída pro Real Madrid, moleque humilde demais, no final do jogo atravessou o campo, tudo, jogou as chuteiras, 2 chuteiras, a caneleira para o torcedor e falou para ninguém esquecer dele, que ele não vai nos esquecer, igual o Gabriel Jesus falou, né? Frase muito parecida. E só para terminar, Endrick, você foi responsável no ano passado. Lembro muito bem que o Palmeiras não fazia uma boa no final da temporada e não estava jogando um bom futebol. Aliás, é um pouco parecido com essa, só que em determinado momento ali, depois daquela derrota para o Atlético Mineiro, o time voltou a vencer, se não me engano foi um jogo contra o Coritiba, e ali começou a retomada até chegar aquele jogo histórico do Botafogo. Você foi o grande responsável pela arrancada que o Palmeiras teve para ganhar o 12º título brasileiro com apenas 17 anos. Isso que já tinha sido campeão antes. Então você, com certeza, deixou o seu nome na história aí, porque foi protagonista naquela arrancada histórica onde o Palmeiras estava muito atrás do Botafogo e aquela virada épica lá no Engenhão. Você é monstro, moleque, boa sorte e a gente te espera. Até logo.